Boa noite, meus queridos. Como vão? Tudo bem? Eu com o olho pequeno. Enfim, desculpa, queridos. Hoje eu não consegui gravar o devocional ao ar livre, nem no monte, nem aqui fora. Muita chuva o dia inteiro. E eu sei também que nem é hora de gravar mais devocional, né? Do dia. Me perdoa, queridos, pelo horário. Eu vou tentar gravar mais cedo ou gravar à noite para postar logo de manhã a palavra do dia, né? Mas vamos lá para o nosso devocional de hoje, dia 8 de novembro, que está dizendo assim, uma palavra muito importante, como sempre, né? As palavras que o Senhor nos dá todos os dias são palavras muito importantes. Devemos nos alimentar dela, mastigar, digerir, colocar em prática. Amém, queridos? Que você possa receber essa palavra de hoje, que diz assim, um propósito maior. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mateus 14, 19. Olha isso, olha a coragem de Pedro. Pedro, no meio de uma tempestade gigante, foi até Jesus. Jesus falou, vem Pedro, pode vir. E ele, eu vou. E foi. Foi lá Pedro andando sobre as águas. E foi. E quando ele começou a olhar as ondas, as dificuldades no meio do caminho, ele foi perdendo a sua fé, foi desfalecendo, foi afundando. E ele falou, Jesus, me socorre, Senhor, me socorre, me socorre. O Senhor, com as suas mãos fortes, o tirou daquele mar, o sustentou para que ele não afogasse. Muitas vezes nossas vidas é assim que acontece, né? A gente tá caminhando com fé, mas aí vê os demais chamando, né? Falando, não, não vai, cuidado, igual os outros discípulos estavam falando, Pedro, Simão, vem, volta. E ele indo na maior fé, só olhando para Jesus, só seguindo, só seguindo. E no meio do caminho, ele ouviu vozes, ele viu turbulências, tem ondas gigantes, né? O mar agitado. E ele foi perdendo a sua fé e começou a afundar. E o Senhor, e ele clamou por Jesus, o Senhor segurou e levantou Pedro e tirou daquele mar, não deixou afundar. E depois o Senhor falou, Pedro, por que você duvidou, Pedro? Porque você perdeu por homem de pouca fé, falou Pedro, né? Que homem de pouca fé é você que afundou? E Jesus falou isso para Pedro, que caminhou sobre as águas. E agora imagina os que ficaram no barco. O que Jesus pensava desse, né? Se o Pedro que caminhou e estava indo até Jesus, Jesus chamou ele de homem de pouca fé. Imagine os outros. Enfim, nós devemos ter fé, queridos. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Vamos lá, o devocional diz assim, ó. Tudo que Jesus fazia tinha um propósito pré-estabelecido. Buscava ensinar ou apresentar algo às pessoas que o testemunhavam. Ao ler o versículo acima, você pode ter se perguntado, mas então por que Jesus andou sobre as águas? Acredito que um dos objetivos dele foi mostrar aos discípulos seu caráter divino, ou seja, o fato de que ele, ser Cristo aguardado, ele de fato é Deus, né? Vamos lá de novo aqui ler. Acredito que um dos objetivos dele foi mostrar aos discípulos seu caráter divino, ou seja, o fato de ele ser o Cristo aguardado. Isso me ensina que Jesus quer que reconheçamos que ele de fato é Deus. Em João 1:1 a Bíblia afirma, ele estava com Deus, ele era Deus. Isso tem toda a importância, porque nos faz viver com esperança. Outro fato foi Jesus ter se entregado por amor a cada um de nós, a fim de produzir no nosso coração a convicção de que fazemos parte de algo muito maior que a nossa própria vida, pois Ele tem planos, propósitos e projetos para cada um de nós. Senhor, tem planos, propósitos, projetos para cada um de nós. Veja isso, meus irmãos, para cada um de nós individual. Quando passamos a ter essa consciência, é impossível nossa vida não mudar completamente. Quando conheci Jesus e me dei conta disso,
todo o meu cenário mudou. E com você, como tem sido? Você tem vivido como se Jesus fosse apenas um homem sábio, inspirador, ou tem se apropriado de fato de ele ser o próprio Deus? Saiba que ele veio à Terra para cumprir o propósito de inaugurar uma nova realidade de intimidade entre você e o Pai. Apegue-se ao fato de que ele sempre saberá o que é melhor para você e conduzirá a prosseguir, mesmo que os dias sejam difíceis. Existe um propósito maior a ser cumprido. Confie no Senhor e viva de acordo com o que o Pai sonhou. Só assim sua vida terá um verdadeiro sentido. Né? E a frase de hoje diz que Jesus é a aliança entre você e Deus. A palavra é reconhecimento, a palavra-chave. Então, o que o Senhor está tentando dizer aqui para nós? O Senhor está dizendo que cada um tem que ele tem um propósito para cada um, né? Que cada um de nós temos um chamado diferente e teremos que passar por algo, situações muitas vezes difíceis, né? Como eu estava dizendo no devocional de ontem, no monte, que situações difíceis nos aperfeiçoam, né? Nos fazem viver o propósito de Deus. Quando a gente está passando pelo processo, muitas vezes a gente não entende. Quando o Senhor começava a falar para mim que ia levar minha mãe, e eu contendia com Deus, falava, Deus, me perdoa, Senhor, por contender, mas, Senhor, deixa minha mãe aqui. Eu achava que o melhor para minha mãe era ela ficar aqui, porque ela tinha bons projetos, muitos sonhos, só tinha pensamentos bons para realizar aqui na Terra. Eu falava, então, Senhor, por que ela não pode ficar aqui? Por que o Senhor tem que levar minha mãe, se ela é uma boa pessoa, se ela... Ai, eu ficava, queridos, eu ficava contendendo, e eu subia no monte, e eu chorava, e eu pedia, e falava, Deus, deixa minha mãe aqui, Senhor, e eu abria a palavra, e o Senhor falava comigo lá, a palavra, em Jó. Com Deus não se contende, Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele sabe o que faz, Ele é perfeito, né? Então não adianta contender com Deus. Aí eu, ai, Senhor, não era isso que eu queria ler aqui, mas tudo bem, o Senhor tá falando. Aí com o tempo eu fui parando. A gente é humano, queridos. A gente é humano e às vezes a gente não entende trabalhar de Deus e a gente quer contender. E aí eu abri a Bíblia e o Senhor falava comigo sempre através da palavra. E eu questionava, aí o Senhor vinha e me dava lá em Salmos. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Numa madrugada orando, 2 horas da manhã, eu ajoelhada orando, ai Senhor, não leva minha mãe e tal. E o Senhor me deu essa palavra, eu abri a Bíblia, tá lá. Salmos, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aí, não contente, abri a Bíblia em outra página e tá escrito lá exatamente o rei Davi falando a mesma coisa. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Lá no livro de Crônicas, eu nem sabia que tinha essa palavra também em Crônicas, achava que era só Salmo. Mas o Senhor é tão perfeito em confirmar tudo para mim, para eu não ter dúvida de que era Ele que estava falando, era Ele, né, que estava fazendo. E igual quando o Senhor chamou Pedro, né, todos os falavam, é um fantasma, é um fantasma. E com medo ali de quem vinha andando sobre as águas, e Pedro olhou bem e falou, não é um fantasma, é Jesus. E Jesus mostrou para ele que ele realmente era Jesus e falou, venha Pedro, ande sobre as águas. E Pedro só foi, andou confiante, quase que afunda no meio do caminho, que perdeu a fé. E se eu perdesse a minha fé no meio da caminhada, do processo, eu digo, ai de mim, queridos, ai de mim, se eu não tivesse vivendo 100% em espírito no meio daquele processo. No meio do processo foi muito difícil, muito doloroso, e o Senhor vinha falando comigo, e eu ia me alimentando da palavra de Deus, o joelho no chão. Quando a gente tem o nosso joelho no chão, o Senhor nos mantém de pé. E eu só sei que eu usava a palavra de Deus, né? Isso daqui é o devocional, mas eu usava a palavra de Deus como meu manual diário, né? Isso aqui, queridos, é uma
uma maravilha. A Bíblia Sagrada é o nosso manual diário. Se nós nos alimentarmos dessa palavra, buscarmos resposta na palavra do Senhor, Ele sempre tem a resposta certa para nós na hora certa, no tempo certo. Ele nunca chega atrasado com a resposta dele para nós. E naquele processo todo, o Senhor falava comigo através da palavra. Todo o tempo o Senhor me dava uma palavra daquela palavra que o rei Davi e Salomão, que Deus falava para Davi que ele não construiria o templo, mas que Salomão construiria. E durante todo o processo eu abria sempre a palavra e saía nessas partes onde falava que o rei Davi não construiria o templo, mas quem construiria era Salomão, no caso. A mamãe não construiria, mas sim os filhos, né? E o Senhor tá falando aqui de propósito, né? O devocional de hoje tá escrito aqui, um propósito maior. E os planos de Deus são maiores que os nossos, muito maiores que os nossos. Nossos planos são pequenininhos, muito minúsculos, mas os planos de Deus vão muito além do que a gente imagina. O Senhor sabia, né? Sempre sabe o que está fazendo. A lei do Senhor fala sempre, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor também falava o tempo todo que a vontade dele era boa, perfeita e agradável. E assim o Senhor ia me preparando para aquele tempo difícil, para aqueles dias de 2 lutos, que eu achava que eu não ia suportar um, e de repente veio 2, né? Eu lembro que no dia 16 de março, nessa sala aqui de casa, meu irmão partiu no dia 25 de março, desculpa, eu vou dar um resumo rapidinho aqui, de um pouquinho da guerra que foi, mas a minha cunhada, Lucimeia, ela veio, né, para visitar o pai dela, que estava internado com pneumonia também, de 95 anos. E ela veio para poder visitar o pai e veio para dormir aqui em casa. E quando ela chegou aqui, eu estava tão fraca, tão desesperada, tão chorosa, que eu falei para ela, Meia, meu Deus do céu, eu tô sem força nas pernas, sem força para caminhar, porque Deus tá falando para mim que são 2 cachorros, que são 2 lutos, como é que eu vou suportar? Eu achei que eu já não suportaria um só, imagina 2, Meia, meu Deus. E eu sei que essa minha cunhada me abraçou e ela me segurava assim, minhas pernas estavam fracas e bambas. Ai, foi difícil o processo, queridos. E ela orava por mim e ela falava, não, você vai aguentar sim. O cajado da sua mãe já foi passado para você e ele vai te sustentar e você vai resistir, vai ficar tudo bem. E eu falava, Senhor, como eu vou suportar esses 2 lutos? Mas o Senhor tinha propósitos muito maiores, né? O Senhor falou que o meu irmão, ele levou com propósito de salvação, não só para a vida do meu irmão, mas para milhares de almas. E a minha mãezinha, como sempre, orou para Deus nunca deixar, não permitir que ela enterrasse um filho. Desculpa, querido, ser repetitivo muitas vezes, mas é assim, quando fala de processo, de propósito, do que fala aqui nesse funcional, eu sempre coloco a minha história, a minha experiência, porque é o que eu estou vivendo no momento, experiências de vitória com Deus. Não é, quando eu falo da minha mãe e do meu irmão, não estou falando de morte, estou falando de vida eterna, estou falando de vitória, de glória, de cura. O Senhor me curou no meio desse temporal todo, no meio dessa tempestade, no meio dessa turbulência, onde eu achava que não ia ter força para suportar um luto. Veio 2, um seguido do outro, 12 dias de diferença um para o outro, e o Senhor me curou meu emocional no meio dessa situação toda. Olha o propósito lindo de Deus. O Senhor não só me curou minha irmã também mais velha de depressão. Há 15 anos tomava medicação para depressão, 7 comprimidos por dia. Graças a Deus ela está liberta, não toma mais nada, nem para dormir, nem para acordar, nem para ficar de pé, nem para ficar bem, nem para sorrir. Olha, Deus foi tremendo durante esse processo. Ele trabalhou e tem trabalhado e tem nos levantado para esse propósito, para esse chamado de salvação, para cumprir a obra, né? Quando o Senhor falou para mim, desculpa, tá ficando grande demais, meu Deus, já tá com 14 minutos, mas quando o Senhor falou para mim que ia levar minha mãe, que eu abri a Bíblia, estava escrito lá na Bíblia, né? Devemos fazer
caridade, devemos ser atentos aos órfãos, às viúvas, né? Devemos olhar para o nosso próximo. E a minha mãe tinha isso no coração dela, de fazer obra, de fazer caridade. E o Senhor passou o cajado da minha mãe para mim. Hoje eu estou nesse sentimento, nesse pensamento que antes eu não tinha. Minha mãe falava: ô, Raquel, quando você vai sair dessa máquina e vai vir fazer obra comigo? Eu falava: ai, mãe, eu tô presa, eu tava presa, muito presa. Só que o Senhor veio através de revelações e falando: desprenda-se, desprenda-se, desprenda-se. E se eu alongar, se eu for falar dessa parte da revelação, vai demorar mais ainda. Mas, queridos, olha só, Deus tem propósito para tudo. Passe pelo dia da dificuldade, louvando e adorando. Faça como aquele hino da Cassiane diz: louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, tá sofrendo, louve, precisando, louve, não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Ore, clame, louve, porque o propósito do Senhor é muito maior do que os nossos. Querido, desculpa, eu falaria aqui muito e muito tempo. Falaria umas 2, 3, não sei quantas horas eu falaria com vocês aqui, mas eu preciso terminar esse devocional. E vocês precisam saber, ter certeza que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E você vai vencer toda a batalha que você estiver passando, todo o processo difícil, seja o que for. O Senhor vai te dar vitória nessa guerra em nome de Jesus. Amém, queridos? Tenha fé, ande sobre as águas, não olhe para as ondas, não olhe para a tempestade. Desculpa o devocional grande, 16 minutos, me perdoa, queridos. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor, uma boa noite e Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, se o Senhor se permitir. Um beijo, grande beijo. Fica com Deus.